Você já ouviu falar da Lei Rio Branco? Não, calma aí, vou melhorar pra você. Já ouviu falar da Lei do Ventre Livre, então? Ah, essa você conhece, né? Mas eu tenho certeza que você não ouviu tudo que eu vou te falar nesse vídeo aqui. Você vai falar assim, meu Deus, eu não sabia disso. Mas antes você já sabe, né? Produção, roda a vinheta, produção. Fala minha galera, essa é essa história, professor Pedro Rissopo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês. E antes de mais nada, ó, se você quiser ajudar a gente, se você quiser não, né? Você vai ajudar a gente, vai se inscrever no canal sim. Se inscreve aqui no canal e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Ativa o sininho também pra você receber os vídeos novos quando eles estiverem entrando, né? Chegou o vídeo, plim plim, vai bater pra você, plim plim, plim plim, vídeo novo. Comenta aí, joga nos comentários, plim plim, vídeo novo pra você. E curte esse vídeo também, porque não vai te custar absolutamente nada, você ajuda a gente a crescer, o nosso conteúdo ser cada vez mais relevante. Se você quiser tirar print desse quadro aqui maravilhoso que eu montei pra você, eu vou me abaixar aqui, ó. Vem, no gingado, produção. Mas eu vou chamar no gingado. Vem, produção, vem. Galera, falando sobre a Lei do Ventre Livre, que também é chamada de Lei Rio Branco, mas por que Lei Rio Branco? Porque ela vai ser criada ali, promulgada pelo Visconde de Rio Branco, beleza? No dia 28 de setembro de 1871. Não é à toa que essa lei está sendo criada nessa fase. 1871, a gente pode perceber que ali é um ano que estava terminando, né, que tinha acabado a Guerra do Paraguai. Um conflito que durou aí cerca de 6 anos, de 1864 até 1870, e em 1871, logo depois vai ser criada uma lei chamada de Lei do Ventre Livre. Essa lei determinava que basicamente a partir do dia 28 de setembro de 1871, os filhos das escravas que nascessem a partir daquela data, eles seriam livres. Só que a gente precisa entender todo um contexto, não só do Brasil, mas um contexto num aspecto global mesmo, para entender por que isso está acontecendo. Preciso que você entenda que a escravidão ela é cada vez menos presente nos territórios, tanto da Europa como nos territórios da América. Em 1865 acabou a escravidão, por exemplo, nos Estados Unidos, com o final da Guerra de Secessão e a criação da 13ª Emenda. Então, a elite brasileira já estava percebendo isso, já sentia que a escravidão ela acabaria em algum momento no Brasil, seria quase que inevitável. E é válido você lembrar que o Brasil é o último país do Ocidente a abolir a escravidão. O Brasil sustenta a escravidão aí por muito tempo ainda, cerca de 17 anos após essa primeira lei. E essa lei ela não é criada em 1871 à toa, né? No início da década de 70, a gente já tinha algumas discussões dentro de congresso e tudo mais acerca do fim da escravidão. Essas discussões elas não eram tão fortes, né? Não eram tão violentas e ela se tornam violentas principalmente por conta da Guerra do Paraguai. Então a gente pode perceber que a Guerra do Paraguai ela incentiva muito ainda mais a discussão acerca do fim da escravidão. Mas por quê? Porque eu tenho vários escravos ingressando nas fileiras do exército, principalmente no movimento Voluntários da Pátria. Vários escravos que vão ser recrutados para o exército, óbvio que de maneira quase que obrigatória, não são tão voluntários assim, até tinha escravos voluntários sim, porque eles prometem uma abolição, né, para quem voltasse. Eles prometem ali que o escravo, quando voltasse, ele seria liberto, né, ele seria livre, então tem muitos que vão também querer participar da guerra para buscar pela sua liberdade. Mas quando a Guerra do Paraguai acaba, fica cada vez mais nítido que a escravidão não fazia sentido. Os escravos eles servem para ir para o campo de batalha. Os escravos eles servem para vencer as batalhas. Inclusive, né, na Batalha do Curupati, que é a batalha que sofre os aliados, né, o Brasil sofre uma derrota muito grande, os escravos são também culpabilizados ali naquele contexto, né? Obviamente, culpabilizariam os escravos pela derrota. Mas, após a Guerra do Paraguai, perde ou fica cada vez menos com sentido manter a escravidão no Brasil. Podem ser livres para ir para a guerra, mas aqui no Brasil tem que continuar sendo escravos? Não pode ser. E aí começa uma pressão absurda de movimentos abolicionistas, né, de pessoas que defendiam a abolição para que a escravidão fosse abolida. Só que é interessante perceber que essa lei do ventre livre ela reflete diretamente
a mentalidade da elite política brasileira da época. O José Bonifácio, inclusive, ele vai falar: a escravidão ela pode até acabar, mas que seja de maneira lenta e gradual. Por quê? Porque pensa comigo, na cabeça da elite, o que a elite está pensando? Se em 1870 a gente abolir a escravidão, nós temos dois problemas. Primeiro é que a mão de obra que existia ali escrava, ela vai deixar de existir, então aqueles escravos não vão ser mais escravos, a gente não vai ter mais mão de obra. Nós precisamos então trazer imigrantes para substituir essa mão de obra escrava e tornar ali a mão de obra assalariada. Então eles precisam dar tempo da chegada de imigrantes, por isso que eles pedem ali, né, esse tempo, eles vão esticando a abolição da escravidão. Mas por um outro fator também mais importante, uma questão ali quase que eugenista, né? De embranquecimento da população. Existe um projeto muito forte de embranquecimento da população, porque a elite política brasileira acreditava o seguinte: se a escravidão acaba em 1871, se de repente ela acaba, e a população majoritária é uma população negra. Então, na cabeça da elite política brasileira, o Brasil estaria fadado ao fracasso, como em outros casos de outros países que tinham ali a população de maioria negra. Então, basicamente, o Brasil precisava embranquecer, e esse embranquecimento ele vai ser incentivado com a vinda de imigrantes europeus, principalmente a partir de 1870. A gente tem um incentivo muito grande ali, principalmente das regiões do Sudeste, de São Paulo ali também, que vão inclusive financiar passagens para que imigrantes viessem ao Brasil trabalhar ali nas terras de maneira livre e assalariada. Então, basicamente, por que reflete a mentalidade da elite? Porque a elite queria que a escravidão acabasse? De certa forma, sim. Essa lei do ventre livre, ela traz algum impacto? Sim, porque pensando a longo prazo, a escravidão acabaria. Os filhos dos escravos, a partir dessa data, seriam livres, pensando em gerações. Isso acaba com o sistema de reprodução escravista. Lembrando que eu não tenho mais tráfico de escravos da África para o Brasil, por conta da lei Eusébio de Queiroz, né? E da lei Nabuco de Araújo, que nós já falamos. Então, basicamente, a longo prazo, a escravidão, ela naturalmente acabaria. E é isso que a elite política brasileira queria, que ela acabe de maneira lenta, gradual, quase que de maneira natural, porque daria tempo de embranquecer a população, trazendo imigrantes europeus para trabalharem de maneira assalariada e livre no Brasil. Beleza, mas o que essa lei determinava? Você sabe que ela reflete a mentalidade da elite política brasileira, porque eles acreditavam desse fim da escravidão a longo prazo, mas eles determinavam que os filhos das escravos, a partir daquela data, seriam livres. Tem vários votos que são contras, né? Ali são 65 votos a favor e 31 contras. E tem vários, né, políticos do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, que votam contra. Principalmente por que votam contra? Porque eles queriam manter os escravos sob seu comando. E aí começa a acontecer um certo medo, né, da elite, porque essa primeira lei ela já mostra que a abolição ela seria breve, seria logo já teria a abolição da escravidão. E aí a elite ali da região sudeste começa a travar o tráfico interprovincial. Era muito comum tirar os escravos de províncias que produziam menos e levar para as regiões mais produtoras, que naquele caso ali são as regiões do sudeste que estão produzindo café adoidado, né? Então a elite começa a travar a vinda de escravos de outras regiões e começa a incentivar a vinda de imigrantes para não ter mais escravos. Por quê? Porque se a escravidão acabasse, aquela região estaria ali composta por maioria de ex-escravos e não é o que eles queriam. Eles começam a pressionar, inclusive, porque não dava para acabar com a escravidão a partir daquela data e tudo mais, e essa pressão vai fazer uma reformulação até nessa lei. Essa reformulação determina que os escravos, eles nasceriam e eles ficariam sob o comando do senhor até os 8 anos. É óbvio de você pensar isso, porque nenhum escravo, né, nenhum filho de escrava que seria livre agora vai nascer, o moleque tá nascendo, tá nascendo, você vai jogar o moleque criança no meio da mata pro moleque ser livre, não tem como, ele precisava ficar sob a tutela da mãe. Só que ele podia ficar sob a tutela da mãe até ele ter um mínimo de autonomia e depois ser livre, mas não. Sempre os interesses da elite vão prevalecer. Então o que vai ser determinado? Com 8 anos, ele escolheria se ele receberia uma indenização do Estado pelaquela criança ou se ele exploraria a criança até os seus 21 anos. A maioria dos proprietários dão preferência a explorar aqueles, né, filhos das escravas até os 21 anos. O que reflete muito como a elite política brasileira sempre vai fazer ali a manutenção de leis, a manutenção do poder
ao seu favor, né? Mantendo os escravos sob a sua tutela até os 21 anos sendo explorados ali por esses senhores. Beleza, minha galera? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Já deixa seu like aqui, ativa o sininho, se inscreve, espalha pra geral esse conteúdo top demais. Tamo junto, rumo à sua aprovação. Espero que eu tenha te ajudado. E ó, vamos pra cima, hein? Vamos pra cima, hein? Vem. Não tente entender, ainda te amo.